Se ajeite aí na cadeira que os causos de hoje tão arretado demais, viu? Tem história que arrepia o cangote e sacode o bucho de tanto rir. Mas antes, escuta aqui o recado de um véi matuto. Eu já ralo na roça o dia todinho e ainda arrumo tempo pra contar esses causos só pra alegrar vocês. E eu gosto, viu? Gosto demais de prosear. Mas pra continuar com essa lida boa, eu preciso da força de vocês. Dá o like, compartilha com os parentes, se inscreve no canal e dá uma hypada também que ajuda mais que café forte de manhã cedo. Não vai esquecer, hein? Agora vamos deixar de lenga-lenga e se embora pros causos, que é isso que o povo quer. Rapaz, se eu for contar esse caos aqui pra esses caboclo de apartamento, capaz deles me internarem dizendo que é surto místico. Mas quem cresceu ouvindo história de visagem no norte, sabe que tem coisa que não é de entender, é de respeitar, rezar um Pai Nosso e não olhar pra trás. Essa história aconteceu lá pras bandas de Óbidos, no Pará, bem ali nas curvas traiçoeiras do rio Amazonas. Um calor que parece que o mundo tá dentro de uma cuia de tacacá fervendo. Era mês de julho, tempo de festa, mas também tempo que os espíritos gostam de passear mais solto que criança sem chinelo. Eu sou o Zé Bezerra, mas o povo me chama de Zé Barranco, porque caí uma vez, e fiquei 3 dias lá no fundo, agarrado numa raiz até me acharem. Tenho meus 82 anos muito bem levados, com a ajuda de um chá de andiroba e 3 promessas que ainda tô devendo. O causamento foi numa terça-feira de lua cheia, daquelas que clareia até pensamento ruim. Tava em casa com minha véia, Dona Etelvina, mais azeda que jaca passada, e meu bisneto, o Luquinha, que veio de Ananindeua passar uns dias na beira do mato porque a mãe dele disse que o menino tava criando corcunda de tanto jogar Free Fire. Naquela noite, depois de comer um pirarucu de casaca e tomar um cafezinho com farinha, fui me deitar. Nem bem encostei as costas na rede e escutei um canto. Um canto longo, triste, fino, que parecia o choro de uma mãe que perdeu o filho pra boto. Me arrepiei todinho. Não era coruja, não era gente, era urutau. Aqui em Óbidos o povo não brinca com isso. O urutau é o anunciador da morte. Quando canta perto da casa de alguém, pode começar a cavar cova que alguém vai partir. Eita, Etelvina, sussurrei. O urutau gritou. Ih, Maria das Dores, ela disse largando o terço no chão. Se gritar 3 vezes, alguém vai cruzar o igarapé sem volta. O primeiro canto já gelou o meu tutano. Mas eu ainda tentei rir, como quem espanta medo com besteira. Vai ver, foi o gato do vizinho espirrando, mas o segundo veio ligeiro. Aí não teve reza que segurasse. Etelvina já tinha posto sal grosso nos 4 cantos da casa, virado os sapos de louça de cabeça para baixo e botado o Luquinha para dormir com uma fava de mucurá no bolso da cueca. Zé, se for tu, avisa logo, ela gritou, que eu já deixo tua roupa do velório separada. Mulher, eu tô mais vivo que tucunaré em rede furada. O Luquinha tava branco igual farinha de tapioca. Já tinha mandado mensagem pra avó dizendo que queria voltar pro asfalto e que nunca mais chamava Alexa de espírito eletrônico. Aí veio o terceiro canto. Foi triste, longo, um chamado desses que não tem volta. O tipo de som que a floresta escuta e se cala. Passamos a noite com o olho arregalado. A Etelvina acendeu vela para tudo que é santo, de São Longuinho a Santa Quitéria. Até promessa para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ela renovou, mesmo devendo 3 jejuns. Quando amanheceu, fiz igual pato molhado. Fui contar o povo. Eu, inteiro. Etelvina, viva e resmungando. Luquinha, traumatizado e jurando que ouviu o som do urutau dentro do travesseiro. Mas aí veio a notícia. O seu Onofre, nosso vizinho da frente, um homem calado que vivia fazendo barcos de isopor e vendendo mingau de milho na feira de sábado, tinha morrido no banheiro, sentado no vaso. Morte limpa, disseram, sem escândalo, sem drama. Mas na hora que soube, olhei para o mato atrás da casa. Tava lá, em silêncio, a silhueta do urutau, parado, olhando, como quem diz, missão cumprida. No velório, o povo veio em peso. Teve choro, teve fofoca. Dizem que ele sonhou com cobra na noite anterior.
E uma prima distante ainda jurou que ele apareceu em sonho dizendo: avisa que foi leve, leve que nem pluma. Depois disso, Etelvina contratou uma benzedeira de Alenquer, que passou 3 dias aqui, espirrando aguardente nos cantos e berrando o nome de São Lázaro. O Luquinha voltou para casa e agora estuda teologia e não dorme sem luz acesa. E eu passo café toda noite antes de deitar, só para enganar o medo. Mas quando escuto aquele canto distante, lá longe, no breu da mata, me dá um frio no cangote. E eu digo para quem quiser ouvir: não duvida de coisa que tem nome e eco, porque se o Urutau te chama, não é para prosear não, é para acompanhar. Então, se um dia você ouvir um canto triste na janela, não pegue celular, não vá olhar. Reza, reza bonito, porque tem canto que é aviso, e tem aviso que vem com passagem só de ida. Esse causo dos de verdade, de moído de chão batido, de boi que enfia a ferradura e sabe das coisas. Aconteceu lá por Chapadinha, Maranhão, na fazenda de meus parentes, perto do município de São Benedito do Rio Preto, área conhecida por ter gado grosso, mandinga e umas barzinhas que vendem tão bom cachaça que bicho mijando de pé ia dar risada. Eu sou o Zé Plácido, dizem que tenho sabe-se lá quantos anos. Meu documento sumiu numa enchente lá por 1968, quando o rio invadiu as plantações. O fato é que já passei dos 75 e ainda tô firme, rindo da vida, tomando café quente por mesmo no calor. Na fazenda tinha um cavalo velho muito querido chamado Tordilho, um animal cinza que tinha visto umas 20 estações da seca, mas ainda era forte e obediente. Era manso que nem gato dormindo no canto e conhecia cada trilha da roça melhor que muitos peão. Todo mundo gostava dele, confiava nele. Era um animal que nunca deu problema. O Tordilho dormia sempre no mesmo cercado, perto da casa principal, com os outros cavalos de confiança. Todas as manhãs ele estava lá, relinchando baixinho para chamar atenção, esperando ração de raiz. Era ritual que acontecia fazia anos, sem falhar. Tipo missa de domingo, mas mais cedo. Só que numa segunda-feira de manhã, acordei cedo para levar ração e o Tordilho sumiu. A cerca estava inteira, o portão fechado. Mas ele não estava lá. Procurei pela fazenda inteira, chamei o pessoal, mas nem rastro dele achamos. O patrão sugeriu que talvez o cavalo tivesse pulado a cerca atrás de capim mais verde. No primeiro dia, ninguém se preocupou. Mas dia 2 passou e nada. E no terceiro todo mundo já murmurava: se roubado foi, morreu de certo. Aí, na madrugada do 4º dia, acordei com som de cascos pesados, batendo no chão devagar, como quem voltou morto de cansar. Olhei pela janela e vi uma sombra se aproximando do cercado. Vesti roupa ligeiro e saí para ver o que era. Quando cheguei, o Tordilho estava parado do lado de fora da cerca, bem no lugar onde sempre ficava, mas com jeito de quem correra maratona. A cabeça baixa e trêmula, o peito subindo e descendo ofegante, mas o mais emaranhado era: o lombo dele estava fundido, revirado, torto, como se tivesse alguém montado nele, e tinha uma sela antiga, de couro escuro, atada com um barbante preto grosso, daquele trançado meio feito à mão. Um barbante que nunca tinha visto na fazenda e estava amarrado torto, estranho. Fiquei ali parado, olhando o bicho. Ele tremia, respirava como quem acaba de correr tiro, e a sela parecia pesar mais que um adolescente gordo na fazenda. Aí me aproximei devagar, falando baixo. O Tordilho sempre foi dócil comigo, mas dessa vez me olhou com um olhar que jamais esquecerei. Não era o olhar plácido e fiel, era olhar de súplica, como se pedisse ajuda, mas não conseguisse falar nada. Tentei soltar o barbante, mas senti que a sela estava úmida, e não era suor nem água. Era uma umidade estranha, pegajosa que grudava. Quando finalmente consegui soltar, o Tordilho cambaleou e caiu. Senti um estalo seco dentro dele e ouvi um relincho agonizante
agonizante de dor. Corri buscar o veterinário, mas quando ele chegou, o cavalo já havia morrido. O veterinário fez exame e disse que a barriga dele havia explodido internamente, mas que não via sinais de doença. O mais esquisito, quando abriu o abdômen, veio um cheiro forte de vela queimada de igreja, e dentro da barriga do cavalo tinha restos de cera preta derretida misturada com sangue e fluidos. Disse que era impossível vela derreter dentro de um animal vivo. Ele nunca tinha visto nada igual. Até semanas depois, quando passava pelo lugar onde o tordilho caiu, sentia aquele cheiro de vela queimando. Só aumentou quando outros cavalos começaram a agir estranho. Relinchavam à noite, olhavam fixos para o lugar da morte. Eu até acordei uma vez com som de casco no pátio. Olhei pela janela, vi sombras correndo entre os animais, mas quando acendi a luz, não tinha nada. Só os cavalos todos juntos tremendo, como se vissem quem eu não conseguia ver. Procuramos ajuda. Chamamos benzedeira de Timon, que passou 3 dias na fazenda espirrando água benta e berrando o Salmo 91. O patrão mandou rezar missa na capela de Buritibravo, mas a casa nunca mais foi a mesma. Desde então locamos a terra e vendemos parte dos animais. Aquele cercado ficou vazio. Os peões mudaram de rumor e muitos diziam que o tordilho voltou possuído de alma de coisa velha. Nunca soube o que aconteceu com o cavalo nesses dias que sumiu. Nem quem montava nele, nem como a vela foi parar dentro dele. Mas aprendi que quando algum bicho de muita confiança volta diferente, é melhor rezar, acender vela e nem pensar em levantar a carga sozinho. E quando alguém me pergunta se acredito nessa coisa de espírito, eu respondo: arre que eu não sei explicar. Digo, mas se um dia meu cavalo chegar com aquele jeito, com sela antiga e cheiro de igreja queimada, não chama veterinário não, chama padre. E viva o causo, viva o mato, e viva a sabedoria que a gente aprende com quem já viveu tempo demais nesse mundo de riso e espanto. Você acha que eu tô inventando coisa? Pois senta que lá é causo bem contado por quem viveu. Na cidade de Arapiraca, Alagoas, tinha uma mulher respeitada que era parteira das braba. Cuidava de trazer quase metade da cidade ao mundo. Chamavam ela de Dona Dionésia, e essa senhora de idade avançada era respeitada por todo mundo, menos pelos moderninhos que voltavam da faculdade com cabelo pintado e achando que erva era só capim daninho. A casa dela era simples, de barro batido e telha cerâmica antiga, com quintal cheio de vasos de arruda, espinheira santa e outras ervas que ela sabia o nome e a função. Sabia enxergar quebranto melhor que muita benzedeira da capital. Enquanto os mais velhos faziam sinal da cruz passando na frente da casa, os mais novos zombavam, chamando de macumbeira, dizendo que era atraso de cabra baiano. Mas olha, aquele respeito virou coragem. Tinha um rapaz que era filho do dono da venda principal, um tal de Ronaldo, com 20 e poucos anos, estudou numa universidade em Recife e voltou cheio de arrogância. Ele vivia dizendo que tudo ali era superstição de povo sem diploma. Um dia, na feira municipal, Ronaldo encontrou a parteira comprando farinha. Ele passou de longe, apontou e derrubou a cesta dela. Disse assim, com todo mundo ouvindo: cuidado para não te jogar uma praga, bruxa velha. Alguns pararam para olhar, outros se afastaram com os olhos arregalados. Dionésia, ela nem disse nada. Juntou tudo em silêncio, ajeitou o terço, fez sinal da cruz e foi embora de cabeça erguida. A semana seguinte, ela passou perto da casa do jovem, com bengala de madeira na mão. Parou na calçada, olhou bem para o portão e murmurou: respeito custa pouco, meu filho. Naquela noite, o Ronaldo acordou gritando como um condenado, dizendo que via 2 crianças sem rosto no pé da cama. 2 criaturinhas vestidas de branco, olhando fixo para ele. As crianças tinham o lugar dos olhos, nariz e boca totalmente escuros, parecia buraco. A mulher dele surtou e gritou por ajuda. Ronaldo correu e sumiu na estrada de terra que leva ao mato. Fizeram busca com a cidade inteira e com a polícia, mas nada acharam. Desapareceu como fumaça. A esposa, abalada, saiu de Arapiraca logo depois. A casa ficou fechada, ninguém quis comprar. Dizem que de madrugada ainda se escuta choro de criança vindo de lá, mesmo estando abandonada. Mas vamos ao susto maior que aconteceu nessa cidade interiorana. Eu me chamo Leônidas, mas povo me chama de Nino do Curral, porque moro colado no curral da irmã do meu pai.
Tenho meus 60 anos e tomo café preto desde pequeno, com tanto açúcar que vira doce. E lembro direitinho como Ronaldo sumiu e como o respeito virou medo. Dia desses apareceu um rapaz da cidade grande querendo comprar a casa do Ronaldo. Moderno demais. Não acreditava em nada que não fosse digital. Quando soube do caos da parteira, deu risada e contratou um serviço para reformar a casa. Pintou a porta de branco, colocou piso e até instalou câmera de segurança. Mas na primeira noite depois da reforma, vieram os gritos. A câmera gravou som de risada infantil, bambambão de correntes e 2 sombras miúdas correndo pelo quintal. Só que quando ele foi olhar no vídeo, não tinha nada visual, só o áudio. Foi correndo para a delegacia, dizendo que era sacanagem, mas o delegado olhou e mandou uma reza conjunta na capela. Ele vendeu a casa e foi embora no próprio dia. Depois disso, o povo se convenceu. Essa parteira tinha algo de diferente. Nunca mais se falou mal da Dionésia. Seu nome virou respeito, virou história de conto, virou prece para quem quer nascimento e não atuação de embrulho. Muita gente ainda vai lá na feira e fala baixinho. Você lembra da história das crianças sem rosto? Aí a resposta vem com o grito de quem já passou aperreio. Se a senhora diz que viu, eu não duvido nem por um segundo. Tem cada um que jura que, depois do ocorrido, viu a Diana, filha do Ronaldo que nasceu antes da tragédia, desenhando 2 crianças no chão da casa dela, com os rostos todos negros, olhando fixo para a porta, mesmo ela nem sabendo desenhar. Tem causo que parece exagero, mas por aqui se conta com voz pausada, como vela acesa no fim de noite. A lição que passou foi simples. Tem dom que não admite descaso, e respeito não ocupa lugar. Ocupa espaço no coração e na alma da gente. Você pode até achar que é história de filme de terror, mas no Piauí, nas redondezas de Bom Jesus, esse causo corre de boca em boca há décadas. O sujeito era o tal do Antônio Zinho, apelidado de Zinho da Várzea. Tinha uns 60 e poucos anos quando aconteceu, morava numa casinha lá pros lados de Francinópolis, pertinho da mata. Rústico que só vendo, falava pouco, vivia sozinho e criava todo tipo de bicho. Além do gado e das galinhas, tinha uns 3 ou 4 cachorros para vigiar, conforme ele dizia. Só que tratava os bichos pior do que mucura de formigueiro. Zinho era daqueles que enterrava cachorro vivo quando adoecia, dizia que era mais prático. O povo desconfiava dele e ninguém chegava perto. Não por medo de briga, mas por viver sentindo cheiro de coisa ruim. Meu avô, que morava na fazenda vizinha, me contou esse causo com o olhar sério, sem tirar sarro. E eu te juro que nunca esqueci. Certa noite de agosto, céu limpo, sem lua, escuro como lata de tinta preta, Zinho entrou tarde de noite na varanda com uma cachaça na mão e um latido rouco ecoou lá do fundo do terreno, onde ficava a cova do Rex, um vira-lata grandalhão que ele havia enterrado à tarde porque, segundo ele, cachorro doente ocupa espaço. Aquele latido não era latido de cachorro normal, era como se tivesse vários latindo junto, abafado, vindo da terra. Ele pegou sua lanterna e foi conferir. Só que os cães que ainda viviam estavam todos quietos, encostados no terreiro, com um olhar esquisito, meio trêmulo. Quando ele se aproximou da cova do Rex, o silêncio caiu. A terra começou a se mexer. De repente, várias mãos, 4 patas, surgiram da cova, seguindo por outras covas antigas. Apareceram cachorros deformados, inchados, com o pelo grudado e os olhos vazios, parecendo buracos fundos. Caminhavam para ele com um tilintar de ossos e cascos moles, andando devagar, mas insistentes. Zinho saiu correndo para dentro de casa, trancou tudo e começou a rezar. Os arranhões na porta, nas janelas, foram ficando sinistro, como garras de tuberculoso fazendo número. O latido continuou a noite inteira, misturado com gemidos distantes. De manhã, quando o sol finalmente raiou, ele saiu e viu que todas as covas tinham sido reviradas, os túmulos abertos, mas os corpos sumidos. Os cães vivos desapareceram também. Ele fugiu da casa no dia seguinte e foi parar lá em Formosa, em Goiás. Disse que achou que estava sendo perseguido por alma de animal. Ainda contava que ouviu latidos atrás dele enquanto atravessava o cerrado na madrugada. Latidos de coisas que já não eram cachorros daqui mesmo. Por fim, meu avô falou:
Esse caos o ensinou: respeite os bichos em vida, porque ninguém sabe o que vira depois que eles partem. Bicho é alma também, e se tratar mal, pode voltar mais assombrado que gente endemoniada. Os agricultores por aqui ainda falam desse caos numa noite qualquer de lua nova, e ninguém mais duvida do poder da reza, da lembrança e do latido que volta do além. Rapaz, essa é daquelas histórias que a gente escuta no boteco da feira e acha só causo. Mas quando eu conto com aquela vontade de quem já viveu bastante sertão, você voa no calor e sente o cheiro do café com leite, da lenha no fogão, da traição que vira caldo quente. O protagonista se chamava Manuel do Riachão. Tinha uns 30 e pouco anos, criado em Cuité, PB, moço biju, tinha terra e corte de gado na região. Casou com a Marinalva, moça bonita, bem aprumada, e desde o começo, o casamento foi tratado como coisa sagrada, para andar reto, nem nas esquerda nem nas direita, só reto mesmo, porque casamento é lei de Deus e respeito de cabra macho. Ele e Marinalva ficaram juntos 1 ano, tipo namoro formalizado ali no sítio, com noivado bom da fazenda e festa arretada. A moça era mansa, ajeitada, e tinha a fama de despedaçar o coração de mocinho armado de orgulho. Manuel era órfão de pai e mãe, herdeiro de terra, posse firme, verdadeiro caboclo de raiz. Não era situação fraca, não. Pediu pro sogro casar antes do bebê chegar. Manhê, fique despreocupada, eu pago. Foi festa que estourou o barril de pinga. Tudo em paz. Ela foi morar junto dele, com o esquema de roça. Ele trabalhava montado nos bois, ela tocava a casa, limpezas, sala arrumada, almoço no fogo de lenha. O pai dele até ria. Moço ajeitadinho é esse aí. Pois bem, passou o 1º ano e nada de criança. Começou o burburinho. Casou faz ano e nem engravidou. Homem estéril ou mulher barriguda. Marinalva ficou tristinha com o mexer-mexer da vizinhança. Caprichava nas rezas, fazia chá de folha santa, tudo o que via pela internet de cidade grande, mas nada acontecia. Manuel dizia: moça, você sabe que eu gosto de você demais. Fez promessa comigo, vai dar certo. Nada de briga feia. Ele era homem pacífico, não dava barraco, mas sentia o veneno da fofoca. Aí apareceu o Joãozinho, peão 30 e poucos, solteirão, o tal que substituía Manuel quando ele ia pra feira. Começou a dar moral para Marinalva nas voltas da roça. Achou graça, conversinha de quem precisa de abraço. Ela deu brecha. Começaram encontros escondidos num barraco de farofa perto do açude. Manuel não percebeu nada, confiava demais nela. Até que um dia a moça desapareceu. Sumiu sem dizer adeus. Chegaram as panelas frias na hora do almoço e no lugar uma carta em cima da mesa. Fui procurar a felicidade. Se ficou feliz com ela, que seja. Boa vida. Manuel leu e sentiu o chão sumir. Chorou baixinho, mas não fez escândalo. Sogro, meu compadre. Seu Francisco chegou, sacudiu a cabeça e perguntou: você aceita de volta? E Manuel respondeu: ô pai, agora eu tô cuidando do ferro e da enxada e da paz da casa. Se ela quer procurar felicidade por aí, que você procure também. Eu preciso de mulher para me ajudar em casa. Se aparecer alguém necessitar de mim, aí sim. Passou 6 meses daquele aperto. O burburinho cresceu. E Manuel achou outra. Aline, moça boa, do sítio vizinho em Campina Grande, trabalhadeira, coração de mãe e do jeito dele. Casa nova, riso novo e logo vieram 2 meninos lindos, bagunça de criança de seus 8 a 11 na casa. Uns meses depois, ouviram dizer que a ex-moça estava largada pelas estradas. O rapaz que ela fugiu tinha largado ela e ela andava mal, aparência feia. Até o pai dela implorou para Manuel aceitar de volta. Mas claro, ele nem olhava mais para ela. Ela voltou lá na fazenda, disse: me perdoa, me aceita de volta? Ele olhou e disse: olha, minha amiga, eu aceito você aqui sim como empregada e cozinheira. Mas como mulher, já era. Tô precisando mesmo é de colocar ordem na bagunça de casa. E sua volta não traz paz nem riso. Ela ficou trabalhando uns dias ali, cozinhando, varrendo, pensando que ia ter vantagem. Mas Manuel só olhava para Aline. Depois de umas 3 semanas, ela foi embora. Entendeu que ali não era vantajoso. Passou a rodear cidade, andar meio caída, virou pessoa sem rumo, bebeu demais, saiu com qualquer um.
cuspe do mundo, virou mulher da vida, dizer popular de caboclo. Enquanto isso, Manoel e Aline viveram bem, tiveram mais 2 filhos e até hoje vivem no sítio, terra bem cuidada, infância nascendo à risca dos guias. Marinalva, ex-moça, nunca mais voltou, nem o papagaio do vizinho viu passá-la. Casa virou história, ela virou um aviso de estrada. Quem sai para procurar felicidade infiel, volta vazio. A moral desse causo não é só para a mulher, nem só para o homem. É para quem acha que traição não é coisa de interior. É sim, rapaz. Traição dói, feito pinga potente. Coutado que respeito não ocupa lugar. E quem investe em lar geralmente ganha fruto melhor que procura atalhos. E assim te digo, meu amigo, se andar no caminho torto, sem olhar no olho de quem tá com você, no fim pode ser que só reste um caldinho amargo, mas não da quentinha, e sim do coração. Essa história é daquela que a gente conta vendo o sol nascer na seca. Isso aconteceu em Teixeira, lá para os lados da serra, década de 1950. A mulher era a Elvira, moça nova, tinha uns 26 anos, filha de pais que morreram na tuberculose e não deixou ninguém para ela. Ficou sozinha no mundo e casou com o Severino da Serra, homem bruto, forte que nem boi de pilar, beirando os 180 quilos, quase 2 metros de homem. Ele era respeitado em parte, mas homem de temperamento ruim, de violência fácil, não bebia nem nada, batia por prazer. Nos 2 primeiros anos de casamento, Elvira viveu um martírio. Não engravidava e o povo logo começou a mexer. Casou faz 2 anos e nem barrigou. Ou o homem é barrigudo ou a mulher é fogosa. Ela ouvia escondido no peito, chorando em silêncio. Tentou tudo, chá de canela, reza de cura, namum, nada. Ele culpava a ela, dizia que fosse bruxa ou preguiçosa. E para piorar, começou aquele negócio do belisco. Quando ouvia a rádio, ele ficava beliscando a moça no braço, na perna, apertando devagar até que ela gritasse de dor. Quando ela gritava, ele usava isso para piorar o castigo. Era abuso gratuito, rapaz. Naquela noite, estava ela sentadinha no sofá, ouvindo rádio com ele. Ele começou os beliscões. Ela aguentou firme porque sabia que chorando ele batia mais. Mas chegou um momento que ele beliscou com tanta força que arrancou a pele. A moça gritou um grito que atravessou a casa. Ele era bruto. Jogou ela no chão. Colocou toda a força do corpo dele sobre a boca e nariz dela, sufocando. Enquanto isso, ela gritava o nome da mãe, que já tinha morrido de tuberculose há anos. Esse nome foi a salvação. Quando a moça gritou o nome dela, Severino voou para trás e bateu com tudo na parede, tremendo a que nada restasse. Desmaiou de pancada. O corpo dela ficou ali largado, quase sem vida, cheia de arranhões e hematomas. Ela pensou, morreu. Mas quando o sangue parou de escorrer, aquilo baixou nela. Coragem ancestral, força de mulher que só a hora de morrer despiu. Ela se levantou, correu, pegou conta do que restava da dignidade dela e foi direto na delegacia de Teixeira, chorando, contando tudo pro delegado. Ele foi preso, nem ficou muito tempo, mas saiu e o maior castigo veio na hora de ir embora da prisão. Elvira mandou ele separar as malas dele e foi embora. Ela foi morar em Sumé, outro município da Paraíba, perto de Campina Grande. Casou com outro homem, bom, trabalhador, que tinha fazenda de mandioca. Tiveram 3 filhos lindos, criados com respeito. Elvira virou símbolo de resistência da NA-agente. Mulher forte que virou dona do destino dela. Quanto ao ex, Severino da Serra, ficou por Teixeira, viveu isolado, falando com as paredes. Diz que virou folclore. Tem casa que se evita quando o vento muda para o lado da garganta para não ser lembrado. Moral do causo. Casamento deve caminhar reto sim, mas porque soma, não para machucar. Mulher não é quem não engravida. Respeito não é a mínima expectativa, é direito. De barriga vazia, ela saiu sem medo. Quem acreditou no destino dela descobriu que mulher de coragem vira farol. Esse causo serve para homem e para mulher, rapaz. Quem desvia do respeito próprio ou com quem se casa, enfrenta um destino amargurado. Mas quem se ergue sem medo, cria nova vida. A Elvira mostrou isso. Não é da regra nascer filho, é da coragem buscar vida com dignidade. Manda esse causo para quem precisa ouvir.
Tu pensa que já ouviu história de Lampião? Segura firme, porque esse é daquelas que fazem o couro arrepiar e o calo do pé de medo trocar de lugar. Eu sou o Zefirino da Mata, e o causo vem das bandas de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste de Pernambuco. Quem me contou foi um velho cabra chamado Juarez, agora finado, que viu tudo acontecer com os próprios olhos e estava longe de ser frouxo. Era início dos anos 30, e Lampião e seu bando estavam de passagem por um lugarejo afastado chamado Serra do Vento, depois da feirinha de Caruaru, procedentes para buscar justiça ou para meter bala conforme o dia. Seguindo no silêncio da madrugada, a tropa avançava de fininho, olho vivo, pistola engatilhada, tudo no jeito. O povo do povoado nem sabia se tinha tempo de rezar ou correr. Numa casinha mais isolada da margem da estrada, ouviram um gemido cortante vindo de dentro. Tá doendo. Não, puxa isso. Lampião mandou o sorrisinho de sabujo e chamou um dos rapazes. Vai lá e equina no farelo da janela para ver o que tá pegando. O cabra se fez e foi, cuia na mão e coragem a menor. Deu uma espiada e voltou com os olhos arregalados. Capitão, tia Zefirina aqui tá puxando um espinho de tucum do pé do marido. É dor demais, o homem tá choramingando. Lampião soltou uma risada curta e sacudiu a cabeça. Então deixa a mulher puxar até tirar, que homem frouxo aqui não serve nem para segurar chapéu de pé, tu sabe disso. Mas Raio caiu molhado quando ele mesmo chegou na frente da casa e pisou num tacão de madeira no chão rangendo. Entrou e os dois da porta ficaram pálidos. Lampião de punhal na cintura, os dois assustados, sem gritar, porque puxador de punhal assim não era brincadeira. Que tá acontecendo aqui? Capitão, aquele espinho pegou no pé dele, a mulher tá tentando tirar, mas tá doendo demais. Lampião travou os olhos no rosto do homem e viu suor escorrendo. A mulher, quietinha, continuava tentando mexer no espinho com força, com aquele cuidado de quem implora por perdão de qualquer dor. Lampião ficou manso por um segundo, mas logo a irritação veio. Os tipos de gente que demora fazem ele perder o respeito. Ele avançou, puxou a mulher pelos cabelos e jogou ela para longe. E com uma força de rocha, pegou o próprio punhal, grande que nem faca de açougueiro, e fincou no calcanhar do homem, dando uma volta devagarzinha. Puxou tal a carne, couro, unha, como se estivesse descascando mandioca, e olhava nos olhos do coitado como se ditasse o juízo final. O homem só chorava, com lágrimas que nem a chuva de chuva carregada de terra. E Lampião nenhuma palavra soltou. Passou toda a arrancada, deu 2 puxões e devolveu o punhal, sem cortar até fundo. Mas exemplo que machuca mais que pancada de vara de goiabeira. Saiu do barraco com o andar firme que só ele tinha. Gritou para os homens do bando. Vamos embora, que homem frouxo não se cria mais nessa terra. Dizem que fizeram bagunça na vila, roubos e tiroteios, sim. Mas ninguém matou quem merecia. Lampião não matou aquele homem, porque diante do capitão ele se mostrou homem novamente. Foi embora. Depois que a encrenca passou, o povo saiu para ver as marcas na casa. Teve gente que disse que encontrou galochas com sangue seco, chão riscado como se fosse unha de cachorro bravo, e a esposa do homem chorava dizendo que havia rezado até milho virar pipoca. Juarez ouviu tudo e nunca mais esqueceu, nem deixou repetir o nome do Lampião de forma leviana. Que homem de verdade se cria pela coragem, não pela frouxidão. Moral do causo dessa mandinga arretada, em terra de cabra macho, quem se mostra frouxo perde até o direito de andar reto. Lampião, por brutal que fosse, tinha uma espécie de código. Quem enfrenta, mesmo sangrando, ganha respeito. Homem de verdade não causa dor de propósito. Aprende a doer no peito do homem de deboche, mas não humilha quem sofre. Esse caos é dos que a gente ouve e fica coçando a cabeça, sem saber se ri, se assombra ou se faz os dois ao mesmo tempo. Esse caos me foi contado por seu Nivaldino, um véi da barba branca igual nuvem, que morou mais de 60 anos ali pros lados de Iporá, Goiás, mas dizia que esse caos mesmo se deu lá, pras bandas de Barra do Garças, no Mato Grosso, quando o mundo ainda andava em lombo de burro e as valentias se media era no grito. Segundo ele, isso foi lá pra década de 1920 e Catimbó.
Tempo de coronel mandão, de jagunço com peixeira na cintura e de povo que fazia justiça com a própria unha, se duvidasse. Pois bem, o personagem principal era um cabra chamado Libório de Medeiros, um matuto arretado, troncho de valente, daqueles que não largavam uma briga nem se fosse com o próprio espelho. Diz que a família dele já vinha com fama de ruim no sangue. O bisavô, segundo diziam, já tinha enterrado 2 cunhados no quintal por conta de uma partilha de terra. O pai dele brigava até com sombra. E Libório... Libório se criou era batendo nos irmãos e xingando o padre em procissão. Agora, o que ninguém entendia era como um cabra daquele, metido a onça, tinha se criado em paz por tanto tempo, sem encontrar um doido que botasse ele nos eixos. Até que um dia, chegou na cidadezinha um moço vindo de Minas Gerais. Nome dele era Dr. Amâncio Peixoto, um advogado novo, franzino, de óculos redondo, jeito calado, mas que dizia ter estudado nas capital grande. Diz que Dr. Amâncio era sossegado, mas tinha uns cacoete de querer puxar pro lado da justiça e se meter nas pendengas dos outros. Foi assim que ele acabou cruzando o caminho com Libório. E como todo valentão gosta de provar força, Libório um dia, num barzinho de beira de estrada, começou a provocar o rapaz, com fala atravessada e até umas cutucadas com o dedo no peito. Doutor Amâncio, feito mineiro quieto que só observa antes de agir, tentou sair de fininho. Mas Libório, para se exibir para os outros, meteu logo a mão na cara dele. Um tapa que ecoou que nem tiro. O povo congelou. O advogadozinho foi calado, limpando o beiço, abaixou a cabeça e saiu andando. Ninguém soube dizer se foi covardia ou cálculo, mas ficou por isso. Agora, minha gente, a parte boa do causo vem depois. Passaram-se dias, semanas, e o povo da vila, que não perdoa uma desmoralização pública, vivia rindo do pobre advogado. Diz que até as beatas cochichavam entre os bancos da igreja. E o doutor Amâncio ria junto, disfarçando. Dizia que não guardava mágoa, que a vida era isso mesmo, um tapa aqui, outro ali, mas por dentro a alma dele estava fervendo que nem chaleira no fogo. Foi aí que começou o escabicho. Num dia de feira, Libório saiu de sua fazenda montado num burro tordilho, atravessando a vereda que ligava a roça até a vila. A estrada era poeirenta, cercada de mato grosso, e ninguém passava por lá depois das 6 da tarde. Mas naquele dia, bem ali numa curva fechada entre 2 grotas, tinha uma sombra escondida por trás do angico. Diz que o doutor Amâncio tinha se preparado. Esperou o cabra passar e com uma espingarda velha, daquelas de cartucho grosso, sapecou 2 tiros nas costas de Libório. O valentão caiu que nem saco de milho furado. A mula disparou e o advogado desceu, virou o corpo do cabra e meteu mais 3 balas na cara dele. Coisa braba. Justiça ou vingança, vai saber. Mas deixou no peito do defunto um papel com letras tortas dizendo: a valentia se acabou. Foi um reboliço só na cidade. O povo ficou bestificado sem saber quem tinha feito o serviço, mas logo a língua do povo botou a culpa no advogadozinho, que sumiu do mapa logo depois. Pegou a estrada e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Alguns diziam que tinha fugido para o Maranhão. Outros juravam que ele foi se juntar com uns revolucionários no sul de Goiás. A verdade só apareceu mesmo uns anos depois, quando começaram umas pelejas armadas entre 2 grupos rivais ali para as bandas de Alto Araguaia. Era uma guerra feia entre os morcegões e os cavalinhos. 2 grupos de fazendeiros e jagunços que brigavam por terra e por diamante, que tinha muito por aquelas bandas. E adivinha quem apareceu lutando do lado dos morcegões? O próprio doutor Amâncio. Mas não durou muito. Numa dessas batalhas, tomou chumbo e caiu morto no meio do mato. Dizem que só reconheceram o corpo dias depois pela carteira de couro com nome bordado. A valentia dele não se acabou não, mas acabou ele. E assim termina esse causo que seu Nivaldino sempre dizia entre um gole de café e outro: valentão demais morre feio, mas os quieto quando explode faz o mundo tremer. Vou contar um causo daqueles que só nasce no fundo de um copo de pinga e cresce nas bocas de quem tem boa memória e sede de prosa. Essa história me foi contada lá para as bandas de Cocalinho, no Mato Grosso, mas quem me passou foi um compadre de Portelândia, Goiás, que jura que viu com os próprios zói, mesmo sendo caolho de um lado e meio míope do outro.
Diz ele que num bar bem antigo, encostado na avenida principal da cidade, daqueles que já viu mais promessa de bêbado que missa de santo, existia um véi chamado seu Eusébio, um cabra magro, careca no meio, cabelo só ao redor da cabeça que nem coroa de espinho e com uns olhinho miúdo que só Deus para saber o que passava lá dentro. Seu Eusébio era viúvo fazia era tempo, e desde que perdeu o filho, um rapaz bom, piloto de avião agrícola que morreu num desastre feio no meio de uma lavoura ali pros lados de Campo Verde, o véi nunca mais foi o mesmo. Antes, ainda tentava jogar dominó com os compadri, mas depois da tragédia, passou a viver no bar. Ele só não ia quando o bar fechava. E olhe lá. Até no Natal ele aparecia para molhar o beiço. Ficava o dia inteiro sentado na mesma cadeira, no mesmo canto da parede, olhando para o movimento da avenida com os olhos parados e o copo cheio de cachaça pura. Nunca se metia em prosa de ninguém, só escutava calado, como se estivesse esperando alguém voltar pela porta. Talvez o filho, talvez a mulher, talvez um tempo que não volta mais. O dono do bar, seu Damásio, já dizia: esse homem bebe para não chorar e cala para não berrar. Mas num dia desses que parece igual aos outros, só que carrega no bolso um destino diferente, apareceu um sujeito estranho. Um cabra alto, peito estufado, camisa aberta no botão do meio e com um trejeito de quem já entrou em muita briga só para sair contando vantagem. O nome do infeliz era Raimundão, vindo lá das bandas de corrente no Piauí. Diz que ele era de briga, arruaceiro, e falava alto só para ver se alguém tinha coragem de falar mais alto que ele. Raimundão chegou no bar batendo porta, pedindo cachaça como quem exige pagamento, empurrando cadeira e já cutucando os mais fracos só para ver se provocava. O povo foi calando, como quem sente o cheiro de encrenca no ar. Seu Eusébio continuava calado no canto, olhando a rua, como se não fosse com ele. Foi aí que o valentão apontou pro véi. Ei, tu aí, carequinha, tá se achando melhor do que eu que nem me cumprimentou? Seu Eusébio nem olhou direito, só respondeu baixinho. Todo mundo aqui viu que você chegou, mas ninguém é obrigado a bater palma para barulho de jegue. O bar gelou. O garçom derramou cerveja na calça de medo. Raimundão ficou um tempo parado, digerindo a afronta. E foi aí que o cabra sacou um 38, daqueles que já viu mais confusão que delegado. Encostou o cano gelado bem no nariz de seu Eusébio e disse: fala mais uma dessa, véi. Fala se tu for macho mesmo. O silêncio deu para ouvir o barulho do coração da moça da cozinha, que já estava com o celular na mão, discando pro SAMU. Mas o que aconteceu depois ninguém esquece. O véi, magro e seco, feito galho de mandacaru, num gesto rápido que nem gato espantado, agarrou o braço do Raimundão. Torceu com uma força que ninguém imaginava. O revólver escorregou, caiu e o véi pegou no ar. Sem pestanejar, atirou na perna do valentão. O cabra gritou e caiu no chão, catando cadeira, mesa, tentando se esconder atrás de tudo que achava. Seu Eusébio só riu. Um riso curto, seco, quase de deboche. Tu é valente só com gente quieta, né? Pois agora segura a dor com coragem, que é o que te resta. E jogou o revólver em cima do Raimundão, ainda carregado. Toma, aproveita que ainda tem bala e termina de contar tuas vantagens. Mas o cabra não pegou. Ficou só gemendo, segurando a perna. A bala não o matou, mas arrancou o orgulho de dentro. O povo, que até então só assistia, se levantou. Seu Damásio chamou um rapaz para levar o valentão para o hospital em Mineiros, que era a cidade mais próxima com médico que prestava. E Raimundão nunca mais foi visto por aquelas bandas. Dizem que voltou pro Piauí e virou crente. Se é verdade, só Deus sabe. O véi, no outro dia, tava lá no bar de novo. Mesmo canto, mesmo copo. Só que dessa vez, ninguém mais se meteu com ele. Nem para perguntar as horas. Passou-se um ano e seu Eusébio morreu. Cirrose. Mas morreu em paz, dizem. No velório, o bar inteiro fechou por um dia, e até o Raimundão mandou uma coroa de flor de longe com um bilhete. Pro homem que me ensinou que valentia não grita, só age. E até hoje, quando o povo passa na frente daquele bar em Cocalinho, aponta pro canto da parede e diz: ali sentava o véi mais arretado que já pisou por essas terra quente. Não falava muito, mas quando falava, até o diabo ficava quieto.
Se encoste nessa sombra, que eu vou lhe contar um causo que nem é meu, mas me foi passado com tamanha convicção que eu juro pelos bigode do Padim Cisso que parece que eu vivi com esses olhos que a terra há de comer. Isso se deu lá nos Cafundó de Paulistana, no sertão do Piauí, num povoadozinho tão miúdo que nem nome no mapa tinha direito. Só chamavam de Baixio da Cruz Torta, porque tinha uma cruz de madeira velha, toda torta, na entrada do vilarejo, feita em promessa para chuva. Chuva essa que nunca veio. Lá vivia um cabra de nome Zé Doca, homem de voz grossa, beiço rachado de sol e com um senso de justiça tão aguçado que ninguém podia nem espirrar atravessado, que ele já dizia que era falta de educação. O homem era cheio de implicância, falava mal de todo mundo. O primo era ladrão de galinha, o vizinho era preguiçoso, o vereador era vendido, o padre era mentiroso e o prefeito nem se fala. Era um calango de terno, como ele dizia. Mas de si mesmo, era um santo, trabalhador, honesto, bom pai. Pelo menos era o que ele contava. Pois bem, o cabra já tinha 7 meninos nas costas. 7. Tudo com nome de santo e apelido de bicho. Tinha o Joãozinho Tamanduá, o Pedro Gambá, a Maria Lagartixa, e por aí ia. A mulher, a dona Lourdes, já era cansada, coitada. Parecia uma jaca madura de tão inchada e ainda estava buchuda do 8º. O povo dizia que na casa deles o que não faltava era coragem e falta de televisão. No tempo deles não tinha Netflix, só rede e vontade. Foi numa tarde quente, tão quente que o chão dava bolha nos calcanhar, que Zé Doca começou com a ladainha dele. Mulher, eu tô cansado de compadre lascado. Já apadrinhei menino com um que virou égua no forró, outro que fugiu com uma profeta, e um que abriu igreja e agora me cobra dízimo. Esse 8º menino vai ter um compadre de qualidade, um que tenha pelo menos um par de bota nova e uma roça com cerca de arame farpado. Dona Lourdes só bufava. Grávida até os dentes, não tinha mais nem paciência. Vai, homem, vai atrás do teu compadre dos sonhos e deixa eu aqui com essa lombeira. E foi mesmo. Zé Doca pegou o jegue chamado marmita, amarrou 2 garrafas de água de um lado e um bornal do outro, botou o chapéu de palha na cabeça e disse: vou sair por esse mundão. Só volto quando encontrar um cabra decente para ser compadre. Saiu de Paulistana e foi descendo por dentro do Piauí, passou por Canto do Buriti, deu uma voltinha em Alvorada do Gurgueia e desceu rumo a Barreiras do Piauí, onde o povo já começa a falar com sotaque mais misturado. Depois passou a divisa e entrou em Goiás, cortando estrada de chão, comendo poeira e tomando banho de bica fria. Foi quando, já perto de Itarumã, numa descida de serra cercada de mata rala, ele viu uma figura esquisita. Um homem alto, magro que dava dó, vestindo um terno preto encardido, sapato amarrado com corda e um chapéu de palha desbeiçado que parecia ter brigado com um tatu. O cabra parecia estar esperando alguém bem no meio da estrada. Zé Doca, curioso como todo cabra do mato, se aproximou. Boa tarde, cristão. Tá perdido? O homem sorriu sem mostrar os dentes. Tô não. Tô no meu rumo. E o senhor? Zé Doca, desconfiado, mas doido por uma conversa, puxou o assunto. Sentaram debaixo de um umbuzeiro e começaram a prosear. O homem de preto era bom de fala. Contava causos engraçados, sabia de política, de religião, de novela da época da TV preta e branca. E o cabra tinha umas terras em Rianápolis, Goiás. Pelo menos foi o que ele disse. Zé Doca, encantado, pensou: é esse, tem terra, fala bonito, parece até educado. É o compadre ideal. Quando viu que a conversa estava boa e já tinham matado 2 garrafas d'água, só d'água mesmo porque o homem dizia que não bebia, Zé Doca soltou: ô moço, pois não sei se o senhor sabe, mas estou à procura de um compadre para o meu 8º filho, que já está quase nascendo. O senhor me parece bom sujeito. Que tal apadrinhar? O homem fechou a cara, depois sorriu, mas dessa vez sem nenhuma graça. Eu aceito, mas só se o senhor me acompanhar num lugar. Zé Doca, curioso, topou. O homem se levantou e apontou para uma curva na estrada. Quando viraram, ali estava. Um casarão gigante, branco, com 1000 portas, brotado do chão como se tivesse saído da terra. Não tinha como ter aparecido do nada, mas apareceu. Entre, disse o homem. Lá dentro, um corredor que parecia infinito, com prateleiras cheias de velas acesas de todos os tamanhos. Tinha vela fininha tremendo, outras médias, umas que já estavam quase só o toquinho.
O homem virou e falou com a voz mais séria do mundo. Agora eu vou dizer quem eu sou de verdade. Eu sou a morte. E esse lugar é onde eu guardo a vida de todo mundo. Cada vela é uma alma. Quando apaga, é porque a pessoa partiu. Zedoca ficou pálido. Vixe Maria Santíssima, a morte apontou. Tá vendo aquelas velhinhas acendendo? É menino nascendo. Aquelas maiores são adultos. As que estão quase acabando já estão na boca do caixão. Zedoca, com o beiço tremendo, perguntou. E a minha? Tem como ver? A morte levou ele numa seção lá do fundo, apontou uma vela bem miudinha, quase virando fumaça. É essa aí, tá quase indo, Zedoca gelou. Mas, compadre, já que agora somos compadres, né? Que tal o senhor me dar uma vela nova, nem que seja meia vida, só para eu ver meu menino crescer? A morte deu uma risada sem alegria. Tu vive falando dos defeitos dos outros, julgando todo mundo, dizendo que tu é o único justo. Agora quer trapacear a morte? Isso é justiça? E completou. Vá embora antes que eu mude de ideia e te leve agora mesmo. Zedoca saiu correndo, tropeçando nas pernas, derrubando a vela dos outros. Montou em marmita e voltou para o Piauí numa carreira que só parou em casa, mas era tarde. Dizem que ele entrou pela porta, gritou Lourdes, cancela o batizado e caiu duro no chão. A vela dele se apagou antes que ele terminasse a frase. E até hoje, lá no Baixio da Cruz Torta, o povo conta esse causo com gosto, com medo, mas rindo. Porque se tem uma coisa que o matuto gosta mais que fofoquinha de comadre, é causo com lição. E a lição é essa: quem vive apontando o dedo para os outros, às vezes esquece de limpar o próprio umbigo. Rapaz, se eu te contar esse caos aqui, tu não acredita. Mas como foi contado na roda do velho Juvenal lá embaixo do pé de Oiticica, em Cocal dos Alves, no Piauí, eu não posso guardar para mim. É coisa que a gente escuta e diz, não, isso não aconteceu, não. Mas aí o povo jura de pé junto que é verdade, com testemunha e tudo. Pois bem, o nome do cabra era Antônio Totonho, mas ninguém chamava ele de Antônio. Era só Totonho mesmo, o véi que parecia ter nascido de bigode. Aos 25 anos, era vaqueiro de família rica, lá das bandas de Curral Novo do Piauí, criado no leite de vaca leiteira, tendo estudo na escola rural e tudo. O povo da redondeza dizia que ele era bonito, moça suspirava só de ver ele amarrar o cavalo no mourão da praça da igrejinha de São Raimundo. E a noiva dele, uma tal de Maria Flor, 22 anos, filha de fazendeiro também, moça direita, daquelas que aprendia catecismo, fazia bordado com a mãe e só saía de casa com o pai junto, mesmo no domingo de missa. Morava ali perto, em Itaueira, e era conhecida por ser uma beleza de moça e mais educada que Padre Novo em dia de procissão. Pois foi aí que os pais dos dois, amigos de longas datas, resolveram botar os meninos para noivar. Eita noivado arranjado que parecia casamento de novela das 8, com promessa de herança, fartura e festa com zabumba. Mas o que ninguém esperava é que Totonho já gostava de Maria Flor desde os tempos de menino, quando ela ainda subia em árvore com vestido de chita e corria atrás de galinha com vara de marmelo. O amor era verdadeiro. O noivado durou 1 ano e 3 meses, sem pressa, que é como o matuto faz as coisas, no passo da carroça puxada por jumento cansado. Nesse tempo, não tinha dessas de ficar de agarramento, não. Era só mãozinha dada, e vez ou outra, um bilhetinho escondido na Bíblia de oração. Mas o Totonho, feito todo homem que acha que entende das coisas, inventou de testar o amor da moça. Vixe Maria, aí foi que o pau quebrou. Num domingo de sol quente que parecia que Deus estava de forno aceso no céu, Totonho montou no cavalo carcará, botou o chapéu de couro na cabeça e disse: hoje eu vou ver se essa Maria me ama mesmo ou se só tá com esse noivado por causa do pai dela. Ele fez o que não se faz nem com cachorro de casa. Foi mentir de maldoso. Chegando na fazenda do sogro, ali nos pastos fundos de Itaueira, Maria Flor estava debaixo do pé de mangueira, bordando umas florzinhas num pano. Totonho chegou, se achegou e sentou no banco de madeira ao lado dela. Daquele jeito de quem tá só pensando coisa ruim. Conversaram miudinho. Ela perguntou se ele queria um copo d'água, ele recusou. Ela sorriu
sorriu, ele retribuiu com meio sorriso murcho. E aí ele soltou a bomba. Maria, a gente tá noivo faz um tempão já, né? Pois eu tenho que lhe contar uma coisa. Conheci outra moça lá nas bandas de picos, e o coração bateu diferente. Acho que vou terminar nosso noivado. A moça arregalou os olhos que nem coruja pega no farol. Ficou muda feito poste. Tentou respirar, mas só deu um soluço seco. Não teve lágrima, não teve escândalo, só um silêncio doído. Totonho levantou, pegou na mão dela, beijou como mandava o costume e disse: amanhã eu venho falar com seu pai. Montou em Carcará e saiu trotando, achando que tinha feito uma grande esperteza. Tava rindo à toa, igual menino que solta peido na igreja e ninguém nota. Mas mal tinha chegado na fazenda do pai, que ficava ali nos Cerrados de Simões, e apareceu um mensageiro montado num jegue preto, com o rosto coberto de poeira e o chapéu nas mãos. Seu Totonho, tenho uma notícia ruim demais para dar. Oxente, diga logo, homem, que desgraça pouca é bobagem. É Maria Flor, a moça. Ela tirou a própria vida. Deixou uma carta, e no verso está escrito que só o Senhor pode abrir. O mundo rodou. Totonho amoleceu as pernas. Precisou se apoiar no batente. Montou no Carcará como um raio e saiu no galope, levantando poeira até nas nuvens. Quando chegou na fazenda, o povo todo já estava lá. Agregado, vizinho, vaqueiro, beata, até o padre de Cocal dos Alves. Maria Flor estava estirada no sofá da sala, vestida com um vestido branco de cetim, cabelo penteado com fita azul, parecendo um anjo dormindo. O pai, homem duro que nem carne de sol, estava derretido de tanto chorar. A mãe, aos gritos, chamava a filha de volta. O Totonho entrou calado, pediu licença com a voz embargada, pegou a carta e se ajoelhou ao lado da defunta. Abriu o envelope. E lá estava, com a caligrafia miúda e certeira de Maria Flor. Totonho, meu amor de infância, nunca imaginei que você me trairia desse jeito. Brincar com o meu sentimento foi a punhalada mais fria que já levei. Eu não aguento viver sem você, e se minha morte pesar no seu coração, que assim seja. Mas saiba de uma coisa, eu te amaldiçoo, não com ódio, mas com a dor do amor traído. Que tua alma nunca encontre paz enquanto zombar do amor de alguém. Adeus, meu noivo. Maria Flor. Totonho leu, dobrou, guardou no bolso e saiu sem dizer palavra. Enterraram a moça no cemitério de Itaueira, numa tarde cinzenta que até as galinhas pareciam em luto. O povo comentava, cochichava, alguns culpavam o Totonho, outros diziam que era fraqueza da moça. Mas o que ninguém esperava era que o Totonho nunca mais foi o mesmo. Herdou as terras do pai, mas largou tudo. Vendeu gado, vendeu casa, vendeu até o Carcará. Diz que uns anos depois foi visto perambulando pelos sertões de Barra do Garças, no Mato Grosso, com roupa rasgada e cabelo desgrenhado, dizendo para todo mundo: não brinque com o amor de uma mulher pura, ou ela te acompanha em forma de praga até o fim dos seus dias. Uns dizem que ele ficou doido, outros juram que nas noites de lua cheia, a alma da Maria Flor aparece sentada na beira da estrada, bordando flor no pano, esperando ele passar. E se você passar lá por Itaueira, pergunte ao povo velho que ainda mora por lá. Todo mundo conhece esse causo, e todo mundo jura, é verdade verdadeira, com reza e vela. E é assim que termina o causo de Totonho e Maria Flor. Moral, homem matuto que se preza sabe. Brincar com amor é como mexer com marimbondo. Uma hora vem o ferroada e dói para sempre. Menino, se eu tivesse R$1 para cada vez que ouvi um cabra véi dizer que filho que não ouve conselho, ouve coice de mula véia, eu já tinha comprado uma moto CG 125 usada e ainda sobrava troco para comprar um refrigerante Dolly. Pois escute esse caso que eu vou lhe contar, vindo lá dos Cafundó de Almas, no Tocantins. Quem contou foi o velho Manuel das Dores, que mora encostado numa curva de rio onde o mato é tão fechado que o sol só entra se pagar pedágio. Ele jura por Nossa Senhora dos Remédios que foi verdade, e eu não duvido não, que o cabra tinha o olho virado e falava com siriema. O nome do menino era Zé Lelé, mas o nome de batismo mesmo era José Onofre do Nascimento Filho, só que ninguém usava. Era Zé Lelé,
porque desde pequeno fazia as coisas com um jeito meio destrambelhado, tipo correr atrás de galinha com a enxada ou tentar montar num bode como se fosse cavalo. A família dele era daquelas bem do sertão. O pai, seu Firmino, era o vaqueiro-chefe da fazenda Lagoa Branca, e a mãe, Dona Cícera, fazia de um tudo: queijo, requeijão, doce de leite, doce de buriti, manteiga batida à mão, e ainda encontrava tempo para rezar o terço e cuidar da horta. Zé Lelé, com seus 13 anos, era o mais novo dos filhos, e o mais custoso também. Num dia de junho, quando o sol já acordava antes da gente e a vaca ainda estava bocejando, a mãe dele chamou da porta da cozinha: "Ô Zé, vai tirar o leite que as vacas já estão com os peitos duros, meu filho." Mas o menino estava sentado na varanda com a cara emburrada, parecendo que tinha chupado limão com a testa. "Não vou, não," ele respondeu atravessado, com um estilingue pendurado no pescoço e um cachorro chamado Pelanca deitado do lado. A mãe arregalou os olhos, quase deixou cair a tigela de coalhada. "Oxente, menino, que cê tá dizendo, Zé? Tá doente, é?" "Tô enjoado, mãe. Injuriado desse negócio de leite. Todo dia a mesma coisa. Tira leite, lava balde, mexe na vaca, pisa em bosta. Eu quero é caçar, quero é correr no mato, quero é viver." Dona Cícera ficou com a mão na cintura, olhando para o filho como quem olha para um sapo que fala. "Pois, meu filho, se você não escuta sua mãe nem seu pai, quem vai te ensinar vai ser a vida. E a vida ensina com o cipó grosso, vice?" E largou ele de mão. Seu Firmino, homem calado e de riso escasso, só disse: "O castigo vem e vem a cavalo." Daquele dia em diante, Zé Lelé nunca mais chegou nem perto da vaca. O serviço dele virou caçar passarinho com estilingue, atirar pedra no galinheiro, infernizar os outros meninos da vila e dar susto nos peão da fazenda. O Pelanca ia atrás latindo, como se concordasse com toda a cachorrada do dono. Um dia Zé Lelé estava voltando do mato, já quase escurecendo, com o short rasgado e o pé sujo de lama, quando passou pela porteira dos bambus, que ficava entre o mato e o caminho da sede. A lua estava começando a nascer e o vento fazia barulho estranho nas folhas. Foi aí que ele viu uma mulher parada, de costas, bem no meio da porteira. Cabelo preto escorrido, vestido comprido, pele branquinha como leite coalhado. Tava imóvel, parecendo uma estátua viva. "Uai, quem é essa cristã aqui?" Zé Lelé falou em voz alta. Pelanca, que estava farejando um tatu ali perto, parou do nada, ouriçou os pelos e deu no pé. Saiu correndo feito alma penada em noite de procissão. E olha que Pelanca não corria nem de vaca brava. Mas Zé Lelé, teimoso igual prego torto em madeira seca, foi chegando perto da mulher. "Ei, moça, tá perdida, é? Que você tá fazendo aqui?" Quando ele ficou a uns 2 passos dela, a mulher virou. "Vixe!" Dizem que o olho dela não tinha branco, era tudo preto, unha grande, fina, que nem garra de gavião, e um sorriso que parecia mais um corte. Antes que Zé pudesse correr, ela deu um bote igual a onça no cio. Pegou o menino pelo pé como quem pega boneco de pano e saiu arrastando ele para o mato. O menino gritava, esperneava, rezava a Ave Maria com Pai Nosso misturado, prometia até virar coroinha. "Mãe, me ajuda! Eu tiro leite, eu limpo bosta de vaca, eu como coalhada azeda, mas me tira daqui!" O peão Chicão, que estava tangendo o boi ali perto, ouviu a gritaria e viu de longe a cena do menino sendo arrastado pela mulher, que agora tinha uns trem de bicho nas costas, tipo asa de morcego. Montado no cavalo cabrolino, Chicão deu um grito e partiu com o laço na mão. A criatura já estava levando Zé Lelé para a beira do rio Palma, onde o povo dizia que a alma penada fazia reunião. Chegando lá, a mulher jogou o menino dentro da água e pulou atrás, segurando a cabeça dele para afogar. Chicão, que já tinha visto muita coisa no mundo, disse que nunca tinha visto uma praga daquelas. Deu um tiro pro alto e gritou: "Larga o menino, sua encardida dos infernos!" A mulher olhou com raiva, chiou igual cobra, mas não largou. Foi aí que Chicão lembrou do laço que tinha sido feito com couro de anta. Diz o povo antigo que bicho ruim não aguenta couro de anta. Ele laçou a mulher,
Puxou com toda a força do mundo e a criatura soltou um grito tão alto que estourou um vidro da janela da sede da fazenda. Sumiu numa nuvem de fumaça preta com um estrondo que fez até o cavalo se benzer. Zé Lelé saiu da água cuspindo, tossindo e tremendo que nem vara verde. Chicão botou ele na garupa e levou de volta para casa. O menino não falava nada, só chorava. No outro dia, Zé estava com o balde na mão às 4 da manhã, esperando a vaca abrir o olho para começar a tirar leite. Nunca mais olhou torto para a mãe. Nunca mais tacou pedra em passarinho e o estilingue virou cabide de roupa. Diz que ele virou homem sério, ajudou o pai até morrer, cuidou da mãe até o fim dos dias. E todo dia antes de dormir, olhava para o mato e dizia: "Obrigado, dona Encardida. A senhora me botou nos eixos mais do que qualquer vara de marmelo." E assim termina o causo do Zé Lelé. O menino que só aprendeu na marra que mãe e pai, quando fala, é para escutar. Porque quando a vida vem ensinar, vem com unha preta e o olho todo preto também. Moral do causo: quem não obedece mãe e pai no amor, vai aprender no grito, no laço de couro de anta. Ou pior, na beira do rio Palma, com uma mulher de cabelo escorrido e olho de treva. E eu juro de pés juntos, se não foi assim, foi quase. Pois bem, meu povo, senta aí nesse tamborete, joga a perna pro lado, pega teu café, tua cachaça, ou os dois, e se prepara que hoje eu vou contar um causo que aconteceu de verdade verdadeira. Lá pros lados de Barra do Corda, no Maranhão, mas que correu igual rastro de pólvora até os botecos de Cocal dos Alves, no Piauí, e se espalhou por tudo quanto foi canto, de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, até as roças fundas de Araputanga, no Mato Grosso. Era uma vez um caboquinho franzino de nome Josinaldo, mas que ninguém conhecia assim não. O povo só chamava ele de Credo em Cruz, e o apelido vinha com razão, viu? Quando ele aparecia na beira da estrada, o povo mais fraco de espírito já fazia o sinal da cruz de medo. E não é exagero não. Diz que a feiura do bicho era tão bem feita que parecia que Deus tinha tentado fazer um cabra bonito e derrubou no chão antes de terminar. O zóio dele ficava tão afastado que dava para pendurar 2 redes entre eles. O nariz era torto que nem estrada de ladeira e a pele parecia um mosaico de sarampo antigo com caatinga de sol. Cabelinho duro com 2 cores, preto queimado nas pontas e castanho de poeira em cima. Um troço que só vendo, ou melhor, evitando ver. Mas olha, o menino era bom de coração. Vivia ajudando o povo, era trabalhador, mas tinha um problema que o perseguia desde os 14 anos. Nunca tinha conhecido mulher. E não era por falta de vontade, não. Era por falta de, digamos, convite. Naquela época, lá em Barra do Corda, os meninos de 12 já saíam por aí se gabando que tinha ido na zona. Tinha conhecido as moças do quarto fechado. Mas Josinaldo, com seus 18 anos na cara e quase 19 nas costas, só conhecia mesmo era o cheiro do sabão de coco que usava para lavar a própria cueca. Num desses dias de calor brabo, daqueles que o sol parece que tá fazendo flexão no telhado da gente, Josinaldo estava cabisbaixo, coçando o queixo e remoendo essa tristeza de não ter experimentado os doces da vida. Aí teve uma ideia que misturava desespero, ignorância e lascívia. E se eu tentar com a mula do titio? Pois é, o pai dele já tinha morrido de derrame e a mãe vivia rezando novena. Só tinha mesmo o tio Genival, que criava umas galinhas e uma mula chamada Flor de Lis, num sítio perto da divisa com o presidente Dutra. Flor de Lis era uma mula arisca, mas obediente a Genival. Toda quarta-feira o tio ia vender verdura e queijo na feira em São Domingos do Maranhão e deixava o sítio sozinho. Foi aí que Josinaldo planejou tudo. Pensou: se é para aprender, que seja com quem não conta para os outros. Na quarta seguinte, antes das galinhas cantar, Josinaldo se arrumou. Calçou as botinas, passou talco no sovaco, se benzeu e foi. Chegando no sítio, o portão estava trancado só com o arame frouxo. Entrou, a mula estava no curral, comendo capim tiririca e coçando a bunda no mourão. Era a chance dele. Fechou a porteira, alisou a caatinga de medo com as costas da mão e foi chegando perto. Ô Florzinha, ô minha princesa de 4 patas, falava ele, com a voz tremendo igual vara verde. A mula olhou de lado, desconfiada. Abaixou a orelha, como quem já previu desgraça.
Mas Josinaldo, teimoso que nem jumento cansado, botou o pé no tronco para tentar subir nela. Na hora que ia montar, moço, a mula virou o capeta com ferradura. Deu uma voadora com as 2 patas traseiras que pegou Josinaldo no peito. O cabra voou uns 2,5 metros para trás, bateu nas estacas da cerca, caiu de cara na bosta de vaca seca. E não bastasse isso, a mula pulou em cima dele, deu umas mordidas na canela e, veja bem, mijou nele como quem diz: aqui, tu não manda nada. Foi tanto mijo que parecia que a bicha tinha bebido 3 litros d'água de coco. Molhou Josinaldo dos pés à cabeça e ainda saiu trotando pelo mato, bufando e deixando ele largado, todo lanhado, com a camisa pregada no peito pela marca da ferradura. Ele levantou, tremendo, molhado, fedido, com o olho cheio de lágrima e vergonha. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o que é que eu fiz com minha vida? O problema maior não foi a surra, nem o mijo, nem a humilhação. Foi a volta para casa. Ele morava no bairro chamado Mutirão, lá em Grajaú, e para chegar lá tinha que atravessar a cidade. Molhado, fedido e com uma sapatada de mula estampada no peito igual selo de carta registrada. Tentou se esconder, passou por uns becos, mas logo que pisou na Rua da Palma, encontrou logo 3 conhecidos: Dindinho, Maiquim e Ptolomeu. 3 cabra fofoqueiro que nem rádio de pilha. Ô, credo em cruz. Vem cá, homem. Tá molhado por quê, bicho? Caiu no poço da Bibi, disse outro rindo. Josinaldo tentou disfarçar. Não, foi nada não. Só tava catando passarinho ali pros lados da mata, tropecei, caí num ribeirãozinho e molhei tudo. Aí Maiquim chegou perto, fungou o ar e disse: uai, mas isso aqui tá cheirando mijo de égua, não é água de ribeirão não. Josinaldo se embananou todo. Ah, é que tinha uma égua mijando na beira do riacho e eu caí justo onde ela tinha acabado de aliviar a bexiga. Coincidência, sabe? Coincidência, né? Disse Ptolomeu com um sorrisinho de canto. E essa marca de casco no seu peito, a égua te carimbou também foi? A partir desse dia, o apelido dele mudou. Deixou de ser credo em cruz e passou a ser pé de égua. Pegou com força. Nem no cartório teve jeito de mudar. Mas veja só como a vida é. Anos depois, Josinaldo foi estudar em Montes Claros, em Minas. Formou-se advogado, ficou rico, comprou sítio, caminhonete e até umas terras perto de Janaúba. Mas quando volta para o Maranhão nas férias, o povo não chama ele de doutor Josinaldo, não. Chamam de: ô, pé de égua, vem cá, amor fio, já andou pegando bicho por aí, foi? E ele só ri, porque agora é rico, bonito, com dinheiro, qualquer um vira. E casado com uma mulher linda de Poções, na Bahia. E de vez em quando, no fim da tarde, tomando uma no alpendre, ele mesmo conta o causo. Rapaz, eu já fui feio, besta e mijado, mas nunca desisti. Só não mexo mais com mula. E é assim que termina o causo do pé de égua, um matuto que tentou o impossível, levou foi coice, mas virou exemplo de superação e de vergonha alheia.